Ô Flávia, bom, eu sei que você brincava, tudo, mas eu sei que eu tava falando da sua voz, que é super bonita, eu sei que você cantava, já até gravou CD já, que eu tô sabendo. Ai, meu Deus. Fez minha pesquisa ela lá, tem ó. que tocar nesse assunto. Gente, eu só não virei cantora por isso mesmo, porque eu morro de vergonha. Mas você desfilava toda parecida, não tinha Quando eu era vergonha? pequenininha, né, só. Quando eu era pequenininha. Depois eu comecei a cantar, sem querer, um vizinho meu tinha aquelas máquinas de karaokê, era uma televisão enorme, assim, grande. Sei. Antiga, ele era japonês, ele tinha trazido do Japão. Era um vizinho do meu prédio. Aí eu lembro que eu comecei a cantar, eu tinha uns 11 anos. Comecei a cantar em japonês, que aparecia a letrinha assim, né? Não em japonês, mas como se fala. Sim. E aí todo mundo, nossa, Flavinha, você tá cantando bem, não sei o que. Aí eu comecei a me empolgar. Aí eu falei, ai, eu quero fazer aula de canto. Aí você fez Do aula nada, de aí canto? eu fiz aula de canto. E aí, na aula de canto, eu tinha uma professora muito legal. Que ela falou, vamos fazer show? Vamos comigo? Não sei aonde, Taubaté, não sei o quê. Canta a música, eu adorava a Sandy. Canta a música da Sandy, canta a música não sei o quê. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu comecei a cantar agora, só que eu morria de vergonha. E aí, eu tinha um amigo na época que trabalhava na rádio, numa rádio aqui de São Paulo, famosa. E ele falou, Flávia, eu vou lá na Building Records, que é uma gravadora, levar uns CDs, quer ir comigo? Eu falei, eu quero. Aí eu tava conversando com o dono da gravadora. E eu falei, você canta? Ele me falou que você canta. Eu falei, eu canto. Eu tinha 15 para 16 anos. Falei, canto. Ele, eu escrevi uma música pra minha namorada. Canta aí, assim. Aí eu comecei a cantar ali. Começou a se empolgar, o cara super doidão também. Vamos gravar agora? Vamos produzir uma música? Eu falei, vamos. Eu tinha prova na escola no dia seguinte, faltei. Fui pra casa do produtor, meu pai ligando. Onde você tá? Eu falei, não, tô gravando uma música aqui. Aí eu fui pra casa de um produtor, eles construíram a música do zero, balada. Tudo balada, porque era tudo música de balada. E aí falou, fala um pseudônimo aí pra você, o nome artístico. Porque ele sabia que eu falava italiano na época que eu tava no colégio, meu italiano tava bom. E aí eu escrevi a música em italiano pra ele, eu traduzi. Eu falei, Francesca. E aí minha mãe pintava quadro, era Sônia Rai, o nome artístico dela. Aí ficou Francesca Rai. Aí ficou Francesca Então quer dizer que já foi Francesca, já, olha aí, fui a Francesca Rai. Não é Francesca. Aí minhas músicas, eu gravei 3 músicas, uma só. Canta um pouquinho, vai, que eu quero ouvir, vai, canta um pouquinho, vai. Sai una cosa da dire, sei ormai nel mio cuore e per sempre sarai. Era assim, uma coisa, não dá pra cantar porque é muito balada a música, sabe? Depois você sabe. Gente, pega depois eu te mostro. a voz da Flávia Noronha. Cantando. Mas aí, essa que foi pro rádio é a versão em espanhol, que era Sabes, tengo una cosa a decirte, eres mi corazón, para siempre serás. E aí, eu não aparecia, mas tocava nas baladas. Então eu ia pras baladas com as minhas amigas, ficava tocando a minha música. E elas sabiam, a gente curtia muito essa fase. Saiu no CD da Metropolitana, Metromix, não sei o quê. E tudo era Francesca. E aí os rádios falavam, olha, agora a número 1 é italiana, tá bombando essa italiana lá fora. Era mentira, era tudo eu. E aí eu ganhava meu dinheirinho com isso. Legal, Eu comecei a ganhar meu dinheirinho, porque eu ganhava pelo ECAD, as músicas tocadas nas rádios. E aí eu gravava algumas coisinhas pra ele e ganhava meu dinheirinho, mas eu não queria aparecer o projeto não era esse. Eu só ia no estúdio, gravava a voz e só. E aí, na época, meu pai é advogado e ele falou... Aí ele tinha meio receio dessa área de cantora, ele não apoiava muito, assim, não. Sim. E aí, só que eu queria ser cantora, de qualquer jeito. E aí, minha mãe falou, Flávia, você tem que fazer direito, porque seu pai vai ficar muito decepcionado se você... porque seu pai é advogado? Não sei o quê, você é a única filha. O meu irmão já estava fazendo administração. E aí, eu comecei a fazer direito. Fiz 1 ano de direito. Eu e minha mãe, na mesma aula, na mesma sala. Na mesma sala? Na mesma sala, eu e minha mãe. Que legal. A gente fazia... E ela chegou a se formar ou não? Não, porque a minha mãe, ela começou a ficar muito doente na época e tinha escada e não tinha elevador. Ela não conseguia chegar na escada. Nossa. E aí ela parou. E aí, nessa época que eu cantava, todo mundo falou, Flávia, você tem que fazer aula de rádio. Porque o rádio faz você soltar. Então faz aula de rádio pra você ser mais articulada, perder a vergonha. Eu falei, vou fazer aula de rádio. Aí eu fui fazer aula de rádio, me formei, sou radialista. E aí... por isso que você tem essa voz bonita. Mas aí você vai... articulada. Mas eu não tinha essa voz. Se você pegar vídeo meu do Band News,
Quando eu comecei a carreira, você vai Pega ver... imagens da Flávia Noronha no Band News. Vamos fazer uma comparação. Eu sou Flávia Noronha e essas são as principais manchetes da hora. Cerimônias marcam 6 anos dos atentados de 11 de setembro contra os Estados Unidos. Minha voz é totalmente diferente, então tudo com estudo, e lógico que tem que ter um timbre e tal, mas tudo com estudo você vai soltando. E aí eu fiz aula de rádio, larguei direito. Todo mundo falava assim no rádio, Flávia, você tem a cara da garota do tempo, moreninha, não sei o quê, nanana. Aí eu fui na Globo um dia conhecer a Globo, eu tava fazendo direito, eu vi todo mundo, as mulheres tudo arrumadas também, bonitas, falando. Eu falei, acho que eu quero isso da vida. Aí larguei direito, comecei jornalismo. Que legal, você se formou em jornalismo. Eu formei em jornalismo, só que aí meu pai não queria pagar a faculdade. Aí comecei a trabalhar em loja. Aquelas lojas chiques. A Cacau aí atrás. Linda. Vem cá, Aparecida. Sem vergonha. Aquelas lojas dos Jardins, trabalhei numa loja chique. Vendedora de roupa? Vendedora de roupa. Aham, sim. E aí, gostosa. Cheirosinha. Tá gostosa. E aí eu trabalhava pra pagar a faculdade, então. Eu trabalhava à tarde e fazia faculdade à noite. E aí, só que eu tava já meio que me acostumando a ficar de vendedora de loja. Porque numa loja assim, você até acaba ganhando bem pra 16, 17 anos. Você acha que você ganha bem, né? Você fala, opa, vou ficar por aqui. Então eu não fiz estágio até o último ano de faculdade. Eu já tava quase me formando. Falei, meu Deus, preciso de um estágio, eu preciso entrar na área, né? E aí fui mandada embora da loja. Por que você foi mandada embora? Porque foi... foi na época que não. Foi mandada embora depois que eu arranjei o estágio. Porque aí o que eu fazia? Eu trabalhava na loja à tarde, eu estudava à noite e meu estágio era de madrugada na Band. Nossa. Não remunerado, hein? Na Band o estágio era não remunerado, eu pagava pra trabalhar. Eu trabalhava de madrugada, era o primeiro jornal e eu entrava meia-noite, assim, saía umas 7, 8 da manhã. Nossa, Flávia, então você não dormia? Eu dormia no carro. Eu dormia no estacionamento da faculdade. E aí eu dormia na loja. Aí eu fui mandada embora. Aí quando eu fui mandada embora, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu já estava acomodada. Eu me dediquei só ao jornalismo. Não, você não estava acomodada, você estava ralando pra caramba, vai. Mas eu estava acomodada. Se tivesse o dia inteiro assistindo televisão. Mas eu estava acomodada assim, que eu estava ganhando bem. Eu falei, eu quero seguir essa carreira de vendedora mesmo. E aí meu pai falou, não, beleza, eu te ajudo então, se eu mandar embora. Porque meu estágio era não remunerado, eu não ganhava R$1 pra trabalhar. Na Band já era assim o estágio, não remunerado. E aí eu comecei a trabalhar na Band, meu pai pagava minhas contas, aí ele começou a me ajudar tudo, graças a Deus, graças a ele. E aí comecei desde... Aí depois você foi garota do tempo da Rede TV, né? Na Band eu fui estagiária, produtora, fui pauteira do Brasil Urgente, do Datena, fazia as pautas pra ele, pro Datena. Pautas de sangue, saia sangue da minha caneta. Tipo, Premia, saiu um monte, 2 litros. Saiu um monte, 2 litros. Aí eu fui pauteira da Atena. E aí eu tava ganhando muito pouco. Eu ganhava em 2006, tá? Sobrava pra mim 400 e poucos reais. Nossa. Já registrada como... Nossa, menos que uma funcionária doméstica. Eu tenho meu olerite, que sobrava pra mim... Em 2006 sobrava uns 400 e poucos reais de salário. E pra mim já não tava compensando, eu já tava meio de saco cheio. Rica, é isso? Não! Aí o que aconteceu? Quando eu era estagiária lá na Band, eu ficava enchendo o saco no Band News quando rolasse teste, eu queria ser apresentadora. E aí me chamaram do nada. Aí eu larguei o emprego da Band, pedi as contas. Aí eu comecei a estudar. Eu fui procurar a Leni Quirilos, que é a fono, que é uma das melhores fonos que tem. Eu fui fono da Gloton, falou, faz fono com essa mulher. Ela transformou a minha voz. Se eu não tivesse feito fono com ela, acho que eu nunca teria passado no teste. Sabe, quando você começa a movimentar a energia, tudo acontece? Comecei a fazer o curso que essa Leni Quirilos fazia sempre, fazia todo exercício bonitinho, não sei o quê. Fazia curso no Senac, fazia Pedro Barreto, que era um outro cara. Comecei a fazer todos os cursos que existiam de televisão. E aí me chamaram pro teste do Band News. Me ligaram numa sexta-feira que era pra ir sábado de manhã, 7 horas. Eu ia pra balada ainda, moleca, né? Aí eu fui pra balada ainda, cheguei 7 horas da manhã lá, me maquiei tudo torto, que eu não sabia maquiar ainda. Aí fiz o teste e passei. Então foi o primeiro teste que eu passei, assim. Falei, meu Deus, eu lembro que eu jogava meu cachorro pra cima. Eu falei, gente, eu passei, sabe? E aí foi meu primeiro emprego mesmo, assim, de apresentadora, de Band News. Eu falei, meu, Band News, eu sempre assisti Band News, assisto até hoje Band News. E então eu fiz esse teste, só que na minha primeira semana eu só gaguejava. Eu falei, meu Deus, como eles me contrataram? Eu sou muito ruim, porque eu ficava nervosa, era tudo ao vivo. Eu falei, meu Deus, de hoje eu não passo. Tudo eu ia falar, de hoje eu não passo, que eu vou ser mandada embora.
E aí, fui aprendendo, eu fiquei 8 meses só no Band News. E aí fui chamada pelo... Ambrósio. Pelo Ambrósio, que era o diretor de jornalismo na época. Tava precisando de uma jornalista pra ser garota do tempo na Rede TV. Aí ele me chamou. Que legal. Eu tava no Band News e fui pra Rede TV. E na Rede TV, a Rede TV, eu sou grata, muito grata à Rede TV. Eu sou a Flávia Noronha hoje, porque eu trabalhei na Rede TV, trabalho na Rede TV. A Rede TV me fez.